Bom, vamos lá. Primeiramente, Cadu, muito obrigado pelo café. E nós estamos aqui no nosso primeiro podcast com um convidado. Meu nome é Vinícius, como talvez alguém já saiba, mas provavelmente não, porque eu não fiz nada. E ele é o Cadu. Fala aí, Cadu. Muito prazer, pessoal. Ali sou o co-host do Vini aí. Então a gente vai começar hoje falando aqui com o Rafa da Roy. É um cara assim especial e muito de ter trazido ele de primeiro lugar, porque eu admiro muito a questão da história dele, a questão da trajetória, vocês vão saber um pouco mais, e principalmente dessa questão do direcionamento, que é uma das poucas pessoas que eu vejo ali que vai para a internet, coloca a cara a tapa, que fala da questão de espiritualidade e principalmente tão jovem assim. Então, Obrigado, nossas irmão. honras, é um prazer ter Obrigado, você gente. aqui. Rafa, de fato, é um prazer ter você aqui. Antes de apresentar você melhor, o intuito do nosso podcast é principalmente entrevistar e conversar com pessoas que ainda estão construindo algo, né? Nós somos jovens, então estamos construindo e não somos muita referência para nada, mas queremos ser. E por isso que a gente quer estar perto de pessoas que também nos inspiram a querer ser melhor a cada dia. Então, por favor, se apresente. Muito bom. Rafa. Bom, obrigado, gente, por estar aqui. Um prazer estar com vocês. Já participei de alguns podcasts e aqui não vai ser diferente. Eu vou entregar a minha melhor versão e, ao mesmo tempo, sem máscara, sem criar nada, sem construir algo que não existe. Eu creio muito que nós precisamos ser pessoas autênticas e é isso que nos conecta com os outros. É isso que nos transmite credibilidade. E meu nome é Rafael, sou fundador da Roy, sou esposo da Eliara, sou casado há 7 anos, tenho uma filha, a Chloe, tem 1 aninho, vai fazer 2 agora esse ano. Benção. E é isso, assim, eu estou aqui para agregar com vocês, também estou construindo, eu acho que a gente poderia chamar aqui a pessoa mais experiente que vocês conhecem, que ela também vai continuar construindo algo, ela não finalizou toda a construção, eu acho que a gente só finaliza quando a gente não está mais aqui, né, que não tem como mais construir nada, mas a partir do momento que nós estamos aqui, eu costumo dizer que é uma construção sem fim, sempre os níveis só vão subindo, né? Então, o nível que você vai construindo, ele nunca vai se estagnar, ele sempre vai para um próximo nível, sabe? Sim. E entender isso nos traz maturidade, ao mesmo tempo entender que nós estamos na fase certa, sabe? Sem querer ultrapassar os processos e pular isso. Excelente. Gente, eu conheci o Rafa ano passado e já foi uma grande mudança, né, de lá para cá. Você estava construindo a Roy naquele momento e eu lembro que você tinha me mostrado a identidade visual de como ela estava e é muito legal ver esse antes e depois. Não sei se o Cadu... Eu conheci ele no evento do conselho assim, foi de uma maneira ali bem rápida, a gente teve uma conexão bacana assim, cara. E daí também tava numa fase mais inicial, a gente tinha feito o conselho running assim, você tinha colocado ele para o pessoal experimentar. Achei muito interessante porque é uma dor também que eu tenho, muitas das vezes assim, eu esqueço de tomar a creatina ou eu esqueço de tomar o eletrólito. Então, unindo esses dois assim, fazendo um blend bacana, foi uma coisa que, pelo menos para mim, resolve um problema que muitas pessoas têm. Legal. E ali a questão da cor, a questão da palavra ali, você explicando muito bacana assim. E quando você vê um founder que é apaixonado pelo produto, é diferente assim. Então, você falando com tanto entusiasmo, aquele dia foi bem bacana, foi um dia bem marcante assim que eu tive aqui em São Paulo. Que legal, cara. De fato. A gente se conheceu acho que em outubro do ano passado, né? Isso. No Jornada Leaders, né, do hotel. E ali eu tava na fase de, tipo assim, eu já tinha começado a criar a Roy desde maio de 2025. Para as pessoas entenderem como que surgiu, né? A Roy, ela deu início na minha cabeça, assim, no campo de imaginação, quando meu pai faleceu. Então, quando eu olho para a história familiar, o histórico familiar é um histórico muito difícil. Eu não convivi com avô, eu tenho apenas uma avó viva, eu não conheci a minha avó por parte de mãe. Então, desde criança eu tive um histórico de muita dor em relação a isso, entendeu? E aí, com o passar dos anos, eu fui descobrindo várias coisas que eu precisava resolver em mim, parte emocional, parte toda a parte corporal, física, emocional. E quando meu pai ele faleceu,
Ele passou mal no dia do Natal de 2024, 25 de dezembro, levei ele pro hospital e 2 dias depois ele faleceu, cara. Eu não tava esperando por isso. Faz quantos anos isso? Isso foi agora, em 2024, final de 2024. Então tem 1 ano e pouco. Sim, muito recente. E foi esse o motivo que eu decidi criar uma marca que levaria saúde e longevidade para as pessoas não passarem o mesmo que eu passei. Então, por exemplo, minha filha não vai conhecer o avô dela. Ele conheceu ela quando tinha 2 meses, mas ela não vai crescer com ele. Então, o meu objetivo é eu ter meus filhos, netos e bisnetos e tataranetos sentados numa mesa, entendeu? Então, foi por isso que nasceu a Roy, com um chamado realmente para impactar essa geração. E aí eu comecei a construir a marca e eu tenho sempre a capacidade e a visão de consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Eu creio muito em provérbios, eu creio muito, né, na parte espiritual, e tem uma parte na Bíblia, em Provérbios 3, versículos 5 e 6, fala assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Caramba, eu tenho isso grifado na minha Bíblia. Que legal. Eu tenho isso grifado, caramba. Assim, sempre eu leio assim, uma vez por dia ali, antes de eu fazer atividade física, eu coloco ali no Bible que tem como você escutar, né? Eu vou escutando assim, e esse daí é exatamente um que tem grifado, cara. Muito Boa, bom que isso. legal. Não, legal. Aí só, sem querer te interromper, mas você já respondeu várias das perguntas que eu tinha. Eu quero só me aprofundar. Claro. Então, quem é o Rafael? Tipo assim, da onde você veio, quem talvez seja a sua família, vai construindo a história pra gente conseguir entender como que chegou aqui, entendeu? Tá. Eu tava falando a questão da inteligência espiritual, depois eu volto nisso. Tá. Eu nasci em Catalão, Goiás, é uma cidade do interior de Goiás, de pouco mais de 100 mil habitantes. Então eu cresço numa realidade diferente, totalmente diferente de São Paulo. E meu pai, ele era um representante de vendas, ele foi bicampeão de vendas na empresa dele, que ele trabalhava. E eu só via meu pai sexta, tarde, sábado e domingo. Então eu não via meu pai nos outros dias, eu cresci assim até os meus 10, 12 anos de idade, foi assim. Meus pais se separam, eu tinha por volta de 12 anos, logo que eles saem da empresa, eles decidem se separar. E desde então eu decidi que eu teria só uma mulher na minha vida, só pra vocês entenderem. Foi onde, aos meus 17 anos, eu decidi cursar engenharia. Meu pai já tinha uma empresa de construtora e tal, meu padrasto também. E eu decido cursar engenharia por estar muito próximo e ligado ao meu pai. E ali, aos 17 anos, eu entro na faculdade. Nunca fui numa festa de faculdade, eu foquei realmente em construir e estudar. E eu sempre fui diferente, as pessoas da minha sala muito diferentes de mim. E aos meus 21 anos, eu decido me casar. Então, aos 21 eu decido me casar e logo que eu casei, eu decidi abrir minha primeira empresa e de lá para cá nunca mais fui funcionário de alguém. Né? Então tem 7 anos que eu empreendo, tem 7 anos de casado e nesse meio tempo, cara, eu já abri mais de 7 empresas. Já estruturei algumas não deram certo, mas eu sempre tive a visão de criar algo diferente, entendeu? E eu sempre percebi que o branding, a construção de uma marca muito bem construída, isso nos dá uma vantagem muito grande no mercado, entendeu? E eu já tive construtora, já tive empresas de educação, já tive empresa de imóveis planejados. A sua primeira foi do quê? A minha primeira empresa se chama Metalofab, existe até hoje. É uma empresa de decorações metálicas voltada ao design, à construção civil. Essa empresa hoje ela é só do meu sócio, ex-sócio, né? Chegou um ponto que Deus me deu a direção para entregar ela totalmente para ele, quando a gente tinha 3 anos de empresa. E aí eu comecei a buscar novas visões, novos aprendizados, foi onde eu mudei de Goiás para Balneário Camboriú. Então eu tive essa primeira mudança. Como que foi essa transição? Qual foi ali o motivo dessa transição? Essa daí é uma parte interessante. Legal. Essa transição veio porque eu cheguei a 120 quilos. O auge das minhas tretas emocionais, das minhas dores emocionais, e tinha uma movimentação muito grande que meus pais sempre levaram para Balneário Camboriú quando criança, e eu fui lá passar as férias, e quando eu estava lá eu senti uma direção muito grande de Deus me falando para eu mudar para essa cidade, só para vocês entenderem. E cara, eu sempre tive algo muito forte comigo. Se Deus te direciona para algo é porque Ele já visualizou tudo. Então, quando Ele te direciona para você tomar uma decisão, não faz sentido não tomar essa decisão, entendeu? A sabedoria vem quando você toma uma decisão guiada por alguém que já desenhou o caminho, entendeu? E como você
Hoje, como que é majoritariamente ali que você vê esse senso, assim, da questão da direção? Porque ali, do meu pouco entendimento, vamos supor, tem Deus e tem ali o oposto de Deus. Uhum. E ali, quando você está caminhando, é muito, pelo menos para mim, eu acho muito difícil você tomar um discernimento ali, falando com essa questão da direção, entendeu? Então, vamos supor, às vezes pode ser um falso sinal, como que você interpreta isso Legal. daí? Isso é muito, por exemplo, vocês são amigos, né? Vocês se conhecem há um tempo e quanto mais vocês estão juntos, mais vocês vão se conhecer um ao outro. Então, por exemplo, você sabe qual que é a comida preferida dele? Não. Não, porque não chegou nesse nível de intimidade. O que eu tô querendo dizer com isso? Quanto mais você se conhece, mais você conhece um ao outro e sabe das preferências. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais isso vai ficando mais nítido, mais claro e mais entendível, entendeu? Então, como que eu particularmente faço? Eu peço sempre confirmações práticas e sinais práticos em relação ao que eu vou fazer. Então, exemplo, eu pedi a Deus, eu quero um nome que vai ser soprado nos 4 cantos da terra. Eu estava falando sobre isso em inteligência espiritual antes. Eu não quero um nome que, no meu próprio entendimento, é o melhor. Eu quero um nome que o Senhor já sabe que vai ser exponencial na terra. Eu quero esse nome. Porque eu sempre criei marcas e criei outros nomes. A minha primeira empresa foi Metalofabre, depois foi a Core Mentor, depois foi a Senhovero, que significa marca real em italiano. Depois foi a Ricefato, que é a junção de richezza italiano, eu sempre gostei muito do italiano, com Fato, que é construída, que era uma empresa de imóveis. Então, nomes, eu sempre gostei de criar nomes e criar marcas. Quando eu fui criar a Roy, eu falei, cara, eu vou alcançar muitas pessoas no Brasil e fora do Brasil. E precisa ser um nome que seja, ao mesmo tempo que todo brasileiro entende, internacionalmente também entenda. Esse nome é do caramba. Quando você me mostrou em outubro do ano passado, eu bati o olho e falei, cara, isso aqui é bom demais, cara. O produto em si é top também, enfim, tudo é top, mas o nome, ele é capaz de colocar outros produtos incríveis dentro dessa marca e, pô, todo mundo entende. Você fala, é retorno sobre o investimento em si mesmo. E, pô, na geração que a gente tá, Genial, sim. em que todo mundo, o ativo que todo mundo mais preza é a saúde, o bem-estar. Quando você fala em investimento e saúde, cara, ROI, perfeito, é top, top, top. Parabéns, cara. Pô, obrigado. E ali a gente está fazendo uma comunicação para o jovem. Principalmente o nosso podcast é voltado ali para a pessoa jovem que pretende empreender, que já empreende e quer um direcionamento. Ali para você, eu acho que a espiritualidade é muito importante, você caminhar junto com Deus. Para você, qual conselho você daria? E algum exemplo prático ali de como a pessoa pode começar, como que ela pode ali, por que é tão importante caminhar junto. Eu acho que adentrar desse ponto, eu acho que ficaria muito bacana ali para nossa audiência, principalmente. Boa. Bom, primeira coisa que isso me trouxe um alívio muito grande. Quando eu comecei a ser empreendedor e mentor e conselheiro de algumas pessoas, eu queria que todas as pessoas ao meu redor empreendessem. E foi onde eu entendi que eu me frustrei com isso, porque eu entendi que não são todas as pessoas que vão empreender. O primeiro ponto é você entender qual é o seu chamado específico. Talvez você vai ser alguém que vai empreender, mas não é o time agora, entende? Então, o primeiro discernimento que você precisa ter, para você que está assistindo, eu sou chamado para empreender? Eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, eu tenho essa capacidade inicial de querer fazer isso? Se a pessoa não tem zero, talvez não é para ela agora. Mas talvez ela possa aprender com pessoas que já empreendem, entendeu? Talvez você possa se aproximar de pessoas que já fazem isso, servirem nesse ecossistema e ao mesmo tempo você será servido, você vai aprender muita coisa para você criar seu próprio negócio. O primeiro ponto é esse. Se você já passou desse ponto e entende que você vai empreender, eu creio muito que Deus ele estabelece dons, ele estabelece zonas de potência, zonas de genialidade, que a gente costuma chamar de flow, né, onde você vai fluir mais, que talvez faça parte daquilo que você foi chamado para fazer. E isso se descobre em algumas formas. Por exemplo, tem que ser uma paixão muito grande sua. Ao mesmo tempo, tem que ser uma indignação muito grande. Você é indignado por isso. Por exemplo, eu sou indignado em ver as pessoas morrendo antes da hora porque não cuidaram. Então esse é um dos motivos que a Roy surgiu. Eu sou indignado porque meu pai morreu antes. E ao mesmo tempo grato porque eu criei uma marca. Eu tenho a paixão de fazer as pessoas
comprarem o meu produto ou entrarem na nossa comunidade e começarem a mudar a vida delas, entendeu? Isso vem de uma paixão, uma indignação muito grande. Então isso começa a ser perceptível a ponto de você criar algo. E como que você poderia criar algo? Olhando ao seu redor um problema que precisa ser resolvido. Uma dor que está latente, que você viveu talvez. Eu sempre entendo que a nossa história ela faz parte do nosso propósito e os nossos maiores bloqueios, eles têm intimidade, eles são um imã para aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, por exemplo, eu cheguei a 120 quilos com 23 anos, a idade de vocês. Porque eu descontei tudo, todo o meu emocional em comida, em situações difíceis. Eu já era casado, um empresário, com sei lá quantos funcionários, faturando bem, e isso não me preencheu, cara. Então eu sempre tinha uma válvula de descontar em algo. Como eu já era cristão, não bebia, não usava bebida alcoólica, eu descontava na comida. Tem gente que vai descontar em várias coisas. E ao mesmo tempo isso, nós temos algo hoje que é muito forte, que é chamado medo da desconexão. O que é isso? Estava comentando antes com o Cadu. É o medo de você, das pessoas não gostarem de você. Isso é tão forte, cara, que paralisa muitas pessoas. Então a gente estava conversando aqui sobre se posicionar na internet, falar na internet, começar a produzir conteúdo. E eu falei pro Cadu, para você que está assistindo, não tem como você se posicionar e ao mesmo tempo ficar em cima do muro. Porque automaticamente, a partir do momento que você se posiciona, que é o quê? Você mostrar para o mundo a posição que você tem em relação a vários temas da vida, naturalmente você vai agradar algumas pessoas e desagradar outras. O problema é que a gente não quer desagradar algumas, só que isso é inevitável, entende? É impossível, né? É impossível, eu fui entender isso muito depois. Eu queria falar assim, não, isso aqui eu não posso falar, porque senão algumas pessoas não vão gostar, mas elas precisam não gostar. Porque senão você não vai conseguir atrair as pessoas que fazem parte daquilo que você acredita, entendeu? Sim. Cara, só fazendo um adendo aqui nessa última parte que você falou, recentemente tava na feira lá expondo a paçoca, né? E aí, qual que é o produto da paçoca? Só fazendo um parênteses aqui. É uma paçoca com menos gordura. Boa. Aí, foi ali que eu acho que eu entendi de fato que é impossível você agradar todo mundo. Porque na feira, eu falando, ó, isso aqui é uma paçoca que eu tirei a gordura. Aí tinha nutricionista que falava, pô, mas a gordura é o que eu mais gosto. Tá vendo? E, tipo assim, que de fato, tudo tem sua vantagem, desvantagem, lado bom e lado ruim. Mas você entende que nunca você vai conseguir agradar todo mundo? Pô, a gordura é a parte que mais te engorda, cara. E eu tirei isso pra você. Pra mim, eu tava fazendo um favor pra todo mundo. E a pessoa chegou lá e falou, não, o que eu mais queria na paçoca era a gordura. Falei, Olha que interessante isso, né? Quando a gente olha para um grande homem sábio, que foi Jesus, ele foi a pessoa que não ficou em cima do muro. E ele tinha a capacidade de se posicionar muito firme com pessoas que queriam enganar outras, com mentiras. Então, todas as vezes que ele percebia um líder religioso tentando enganar outra, ele não vinha simplesmente, pô, cara, não faz isso. Ele falava, cara, você é alguém que eu não quero perto de mim, entendeu? Ele, a ponto dele não andar junto. Então, se o próprio Jesus, um homem que viveu por, cumprindo um chamado específico aqui, que teve a perfeição em pessoa, não conseguiu agradar a todos, por que nós vamos conseguir, entendeu? Sim. Então aí já tem que cair toda a teoria e esse medo da desconexão. Nem todos vão gostar de nós, entendeu? Porque tudo que vocês e que você está assistindo quer adquirir na vida, tudo que vocês desejam construir, adquirir e obter, estão nas pessoas que você ainda não se conectou. Tudo. Pode pensar no que você deseja, está em alguém que você ainda não acessou. E o medo da desconexão é a principal inimiga da conexão. Então, cada pessoa que eu me conecto, são liberados coisas dentro de mim e fases da minha vida para ir para um próximo nível. Quando eu tenho essa resistência, esse receio de fazer conteúdo, que eu fui esse cara, eu já tive muito. Eu já fui um cara extremamente vergonhoso, tímido e muito travado. E ao mesmo tempo, quando você começa a resolver isso, você começa a conectar com as pessoas certas, que fazem parte daquilo que você foi chamado para viver, entendeu? Como que foi, igual você tem uma pessoa que está desenrolando ali para ser sócio, inclusive ela ia vir para cá, o Giovanni, e como que foi essa questão? Eu vejo que você cuida muito do seu entorno. Como que você faz para fazer esse filtro? Muito. De como que
como que com aquela pessoa eu vou andar, com aquela pessoa eu não vou andar, que eu, por exemplo, eu utilizo o quê? A pessoa se provar pelo tempo. Então vamos supor, eu tô ali com a... Não, tento na realidade não ter pré-julgamentos. Ok. E daí eu vou conversando com aquela pessoa e vou vendo ali ao longo do tempo, como que aquela pessoa é ao longo do tempo, junto comigo, e daí depois que tem um ponto ali que eu acho que não me convém, aí eu já corto o contato. Como que você faz? Que eu vejo ali, é muito bacana ali, seu entorno tá sempre você junto, gravando conteúdo, e aí eu Sim. vejo muita conexão, muito se ajudando. Como que você faz para fazer um filtro desse círculo que você anda? Boa. Primeiro ponto é o seguinte, tem duas possibilidades no meu caso. Eu preciso de pessoas que vão ser os meus conselheiros e eu preciso de pessoas que eu vou aconselhar. Então hoje eu tenho as duas frentes. Então eu sou um homem que sou chamado, tenho um ministério espiritual, eu sou um líder espiritual de algumas pessoas que vão se aproximando no meu caminho. E eu vou fazendo um filtro entendendo quem são essas pessoas. E ao mesmo tempo, eu preciso estar rodeado de líderes e de pessoas que vão me direcionar. Eu chamo isso de mostrar os meus pontos cegos que eu não estou vendo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tem um líder que ele foi considerado, ele faleceu em 2017, chama Doug Coy. Ele foi um dos líderes cristãos mais respeitados do mundo e um homem que aconselhava os presidentes dos Estados Unidos, os governantes, os senadores dos Estados Unidos. Por exemplo, quem se aconselhava com ele? Hillary Clinton, George Bush. Só para vocês terem noção do nível. Eles consideravam esse cara um cara que eles não tomavam decisão sem consultar ele. E o que eles sentaram com esse cara, né, esse líder, eles perguntaram para ele, cara, você tá com os maiores líderes do mundo, os caras te chamam para você aconselhar e dar uma visão espiritual de o que eles devem fazer. Porque ele acreditava nessa forma de cima para baixo, liderar e influenciar a terra. E ele falou o seguinte, cara, vocês querem saber por que eles são os principais líderes do mundo? Ele falou assim, todo grande líder, ele tem um conselho de pessoas sábias e experientes ao redor deles. E aí isso é o que eu tô falando agora. Nós precisamos de pessoas maduras, experientes e sábias ao nosso redor. E obviamente essas pessoas vão ser pessoas mais velhas que nós, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu sou conselheiro do Giovanni, por exemplo, que tem 23 anos e eu já percorri um caminho que ele está iniciando e percorrendo agora, entendeu? Ele vai se casar, eu já casei, ele teve que tomar umas decisões muito difíceis nesses últimos meses e eu já tomei essas decisões, eu já separei algumas sociedades empresariais, eu já abri e fechei algumas empresas, entendeu? Então tudo é nesses dois pontos. E aí isso vai ser naturalmente em que sentido? Por exemplo, a pessoa que vai ser o seu conselheiro tem um resultado na área que você precisa consolidado. Vou dar um exemplo, você quer chamar alguém para ser seu conselheiro empresarial. A gente pega, por exemplo, eu preciso de um conselho para captar um investidor. Quem que eu poderia falar? Pô, o Theo é um cara que poderia, o John Pepper, principalmente. O Davi Braga, outro também. Vocês sabiam que o Davi Braga tem 27 empresas? Sabia? Sim, o Real Deal, né? Ele tem, não, esse é uma das empresas. Ele tem 27 empresas e 17 sócios. Quando eu soube disso, cara, eu falei, caraca, ele tem uma mentoria de R$1 milhão por ano. Eu não imaginava isso. Foi quando eu me aproximei, quando eu deixei para trás o medo da desconexão, me aproximei, eu fui entendendo mais profundo, ele abriu isso para nós, eu percebi o tamanho que ele carregava. Então, por exemplo, hoje eu peço conselho para ele, por exemplo, entendeu? É um cara que eu tenho contato, que eu peço conselhos. Hoje eu peço conselho pro Theo Braga. É um cara que hoje é o meu mentor em negócios, eu estou no conselho, né, no Conselho Business, que é um programa, e a gente pede conselho para ele. O nome do programa é Conselho. Tem outras pessoas também que eu me aconselho. Tem o meu líder espiritual, que chama Bispo Clarindo, que eu acabei de mandar aqui, ele acabou de mandar uma resposta de algo que eu pedi para ele. Então a gente precisa entender que sozinho nós nunca vamos atingir o nosso maior potencial, a nossa melhor versão. Esse é um dos motivos que Deus ele permite a gente precisar de outras pessoas. Só que o egoísmo, o ego e a soberba impede a gente de acessar isso. Então, quanto mais rápido você que está assistindo entender que você precisa de pessoas, e talvez aqui tem duas pessoas que você possa perguntar e pedir opinião e ajuda. Talvez eles podem ser uns mentores para você, por exemplo, entendeu? Se você que está assistindo aqui, você sente isso, cara, se abra com eles. Manda um direct, manda uma mensagem. Está disponível ali, pode mandar a qualquer hora.
Não digo que eu vou responder na hora, mas certamente vou responder. Vou dar um exemplo. O que eles poderiam agregar na sua vida? Talvez você não mora em São Paulo e eles moram. Então, tipo, só aí já é algo que eles poderiam agregar muito na vida de vocês. E você deseja mudar para São Paulo, não sabe como, não sabe que jeito, não sabe quanto que custa, como que vai ser. Quer fazer uma faculdade, por exemplo, ou uma graduação, não sabe como. Então, quer abrir um negócio no ramo de suplementação, não sabe como. Ou já tem um negócio e quer falar com alguém que já sabe o caminho, entende? Então é por aí. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para você. Claro. Você falou da sua mudança, né? Que você já pesou 130 quilos e tal. De um ano para cá que eu te conheço, você já mudou muito. Talvez essa mudança tenha, inclusive, começado antes, né? Uhum. Mas você já está casado há quantos anos? 7 anos. 7 anos. Como foi, talvez, dentro de casa, essa mudança junto com a sua esposa? Então, como que a sua esposa assistiu você mudando? Então, no ano passado você estava já pesando mais. Sim. De um ano para cá eu já vi você começando a criar muito mais conteúdo. Como que foi ela, não assistindo, mas ela vendo ou mudando junto com você? Ou como que foi dentro de casa tudo isso? Legal. Para mim, esse talvez seja o ponto mais importante de todo ser humano, homem, que é escolher a esposa que você vai passar uma vida juntos. Isso é algo que vai mudar totalmente a sua história se você fizer a escolha certa ou a escolha errada. Então eu creio que Deus me deu a graça e o favor de encontrar uma mulher realmente sábia e uma mulher que realmente eu chamaria da minha esposa e mãe dos meus filhos. E a Bíblia fala, cara, é muito interessante isso, que quando você encontra uma mulher sábia, você encontrou um tesouro escondido, uma joia preciosa, que vale mais do que uma joia preciosa. Oi? Muitos corais na minha versão. Então, encontrar essa mulher, e aqui já vai um conselho para quem está procurando essa mulher, para você encontrar ela, ela vai estar escondida em Deus. Não tem como você, homem, encontrar uma mulher escondida em Deus, uma mulher preciosa, que tem um valor que excede ao de diamantes, ao de pedras preciosas, se você não for esse homem escondido em Deus, que também tem o seu valor, entendeu? Sim. O problema é que muitas vezes o homem quer encontrar essa mulher sem ser esse homem. Então o primeiro passo para você é: pare tudo que você está fazendo, pare de se relacionar com mulheres e se esconda por um tempo em Deus. E aí sim você vai conseguir encontrar a mulher da sua vida. Esse é o primeiro ponto. Já aconselhei várias pessoas isso, inclusive o nosso amigo Giovanni, que vai casar daqui a um tempo. E aí, partindo disso, escolhendo a mulher sábia, a mulher certa, não existe mulher perfeita, tá? Mas existe uma mulher que ela entende o papel dela dentro de um lar e de um casamento, ela tem, assim como homem, um coração ensinável. Então eu tô com a minha esposa há 10 anos, 7 casado e 3 anos de namoro. E esses 10 anos, vai completar 11 esse ano, todos os dias ela me ensina algo e eu ensino algo para ela. Todos os dias. Nós temos essa capacidade de olhar um para o outro e direcionar naquilo que é preciso, naquilo que é necessário. Então, entende-se que nesses 7 anos de casado, nós tivemos muitas mudanças. Nós mudamos de cidades algumas vezes. Nós fechamos e abrimos empresas algumas vezes. Mas tudo isso está associado a uma mulher sábia que confia na direção de um sacerdote, um homem dentro do lar. Entende? Sim. Então, um homem, ele tem 3 papéis principais. Ele é um homem protetor, provedor e o homem que dá o destino e a direção para o lar. Quando o homem tem essas 3 coisas, toda mulher ela quer só 2 coisas: se sentir segura e se sentir amada. Quando o homem carrega esses pilares e a mulher, ao mesmo tempo, com a sabedoria que ela carrega, ela consegue conectar isso, independente da circunstância, porque não existe casamento fácil, existem muitos desafios no casamento. Quando os dois estão dispostos a enfrentar tudo que for preciso para crescerem juntos, eles vão crescer o mais rápido possível e eles vão passar por cima de tudo. O detalhe é que muitas vezes o casal ele acha que eles estão num time contrário, que eles estão em estradas opostas. E a gente também, eu e minha esposa, conselheiro de casais jovens, a gente sempre ensina que nós precisamos entender que nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção. Quando o casal tenta competir um com o outro e medir consequências, é onde dá o embate, briga e não funciona. Então a gente está na mesma direção, nós somos do mesmo time. A responsabilidade é nossa de fazer o casamento, de ser desenvolvido e crescer e tudo mais. Então, quando eu olho para o meu casamento, cara, já passei muitos momentos difíceis.
A minha esposa e a mulher de vocês vão conhecer as maiores fraquezas que você carrega. Ela vai conhecer o lado mais profundo que você tem. E quando essa mulher é uma mulher sábia, cara, ela é a base de um lar para ajudar esse homem a crescer e reerguer novamente, entendeu? Eu já quebrei alguns negócios. Eu já cheguei em situações e desafios financeiros. Eu já cheguei na minha pior versão, cara, de corpo, de saúde, de emocional. E eu tinha ali uma mulher, cara, firme, forte e inabalável. E o que eu puder recomendar, se eu puder recomendar algo para vocês é escolha essa mulher bem. Sim. Porque ela vai estar com você em momentos difíceis e momentos desafiadores. Assim como eu tenho o meu papel de ser um homem nobre na vida dela, de amar, de respeitar e de cuidar dela em momentos difíceis também. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a fase mais difícil de uma mulher é pós-parto, que é chamada fase de puerpério. É o momento que a mãe ela dá a luz ao filho e todos os hormônios dela, cara, ela se transformou numa outra pessoa. A ponto de, tipo assim, para regularizar isso, até relações sexuais não podem ser feitas em um período, se eu não me engano, de 4 semanas, pra vocês terem noção. É aí que acontece muitos divórcios, adultérios, traições. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, dos dois terem essa conexão muito forte de estarem realmente dispostos a viver uma vida inteira juntos, entendeu? A questão ali que eu vejo muito é a questão do propósito, né? Então, quando você tem isso muito claro, tanto que a maioria dos founders que depois faz um exit de uma empresa fica depressivo. Porque pensa, você vendeu basicamente ali tua vida. Você levou ali 10, 20 anos para construir um negócio, era reconhecido por conta desse negócio que você construiu e depois que você vende, meio que você perde um pouco o senso, porque você está com, muitas das vezes, com um caminhão de dinheiro e não... Sentindo vazio, né? Exatamente, a sua principal fase ali, inclusive vai sair um vídeo no meu Instagram do Evandro, que a gente chegou a conversar, que ele fala justamente disso, de ter um propósito claro. Muito bom. Você falou assim que identificou esse propósito cedo. Como que foi esse processo até você identificar seu propósito? Tá. Porque quando você estava, muito provavelmente quando você encontrou esse propósito, você tinha um menor tempo ali em questão de Bíblia do que agora. Agora você já tem bastante tempo, já tem conhecimento, já tem experiência. Naquele momento, não necessariamente. Como que foi isso? Como que foi lidar com isso? Eu acredito que existem fases e estações de cada fase da sua vida. Então, eu tenho 10 anos que eu estudo a Bíblia, tá? Vai fazer 11 anos agora. Desde quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a estudar a Bíblia, tanto que o nosso primeiro ano de namoro juntos, nós lemos a Bíblia inteira juntos, em um ano. Então, nesses 10 anos, Deus nunca vai te entregar algo que você não está preparado para receber. Então, cada fase que você precisa viver, Deus vai te entregando aos poucos. Você entende? E à medida que você sobe em maturidade, em sabedoria, em conhecimento, em capacidade, você recebe mais uma porção de Deus. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma parábola dos talentos, a Bíblia fala que a analogia que é feita é que Deus entregou 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Só que talento ali não era dons, era dinheiro. Eram 35 quilos de ouro por talento. Ou seja, nós estamos falando de recursos que Deus entrega para alguns. E lá em Mateus 25, que é onde conta essa parábola, diz que ele entregou esses talentos a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, Deus ele entrega à medida que a nossa capacidade aumenta. E esse é o nosso propósito, é sempre aumentar a nossa capacidade. Por isso que para você que está assistindo, quanto mais rápido você se aproximar de pessoas que carregam algo diferente e que você pode aprender, você sobe a sua capacidade. Por que eu entro em programas, por exemplo, como um conselho? Porque tem pessoas ali, programas, por exemplo, como o Davi, tem pessoas ali que já percorreram um caminho que eu quero percorrer e quando eu me aproximo disso, eu atraio isso para mim desde que eu não desonre essas pessoas. Aí está um ponto muito importante que já entra os princípios. Deus é um Deus de honra e a Bíblia fala muito sobre honra. Quando você aprende algo, por exemplo, eu aprendi algo com o Cadu e com o Vini hoje. Se eu sair daqui e desonrar vocês e falar mal de vocês, eu perco tudo que eu aprendi de vocês na capacidade espiritual. Então, esse é um princípio milenar muito importante. Todas as vezes que você aprender algo com um mentor, com um líder, se você não tiver a capacidade de honrá-los, você vai perder isso ao longo do caminho e portas são fechadas. E aqui, emendando outro assunto, observe que eu sempre
sou alguém que dou direções para as pessoas, né? Então observem algo na sua vida que está travado. Provavelmente você saiu de algum relacionamento que você desonrou alguém. E aí como que muda isso? Você precisa lembrar, pedir a Deus para te mostrar onde você desonrou essa pessoa, voltar e pedir perdão para essa pessoa e quebrar essa desonra. Exemplo, vou dar um exemplo, tá? O último líder de vocês, ou chefe, você saiu e desonrou essa pessoa. Porque se ele apareceu na sua vida e te ensinou muitas coisas, foi porque Deus permitiu isso. Então Deus desejaria ensinar algo para vocês. Se você sai dessa situação com desonra, portas são fechadas nessa área. Ah, mas Rafa, eu não sinto que está travado essa área. Mas você pode ter certeza, se você saiu e desonrou alguém, você poderia estar muito mais longe que está agora. Então faça o teste, não fique no que eu estou falando. Pense em alguém que você desonrou, até vocês mesmos, porque isso é natural nosso. Às vezes a gente faz isso. Eu já fiz isso várias vezes e eu tive que voltar atrás e mudar essa desonra, entendeu? Volta no passado e lembre de alguém que você desonrou ao meio do caminho. Um líder, um mentor, um chefe, um professor, qualquer pessoa. Seus próprios pais, isso é uma promessa também. Você precisa voltar e quebrar essa honra. Como? Por exemplo, se foi um líder, um último chefe seu, você poderia voltar e falar assim, cara, eu reconheço que você me ensinou muita coisa e que foi necessário o tempo que eu aprendi com você. E eu queria te pedir perdão, porque naquela época eu saí falando mal de você, mas eu tô voltando aqui agora e quero reconhecer que você me ajudou muito, eu quero te agradecer por isso. Ponto. Entendeu? O detalhe no mundo espiritual, que é o que eu ensino muito, é que o mundo espiritual, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é invisível. Então as pessoas não veem. Não tem como ver com os olhos, só que você pode viver e sentir na prática. Então as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente não sabe por quê, não entende. Mas você pode ter certeza que tudo que acontece no mundo físico tem reflexo no mundo espiritual. É por aí. Caramba, pessoal, se Alma, vocês tiverem papel e caneta, pode anotar, porque eu vou reassistir esse podcast. Eu tô, tipo, assim, absorvendo as coisas ainda e tal, porque hoje foi despejando bastante coisa assim, cara. É muito amplo, né? Tem muitas variáveis que a gente pode entrar aqui. Eu amo falar sobre a vida e tudo mais, porque são várias as perspectivas que a gente pode ter. Eu acho que esse negócio que eu e o Cadu estamos começando aqui vai ser do caramba pra gente, cara. Total. Porque a gente vai conseguir ver várias perspectivas diferentes de pessoas diferentes que estão construindo coisas diferentes. Boa. O que eu mais gosto de ver é o que motiva as pessoas. Então, talvez a próxima pergunta, e uma das últimas que a gente talvez faça aqui, não a última, tá? Você pode perguntar quando você quiser ainda. Mas o que você tivesse que falar que é uma coisa que te motiva, e talvez é essa a visão do Rafael que você tem para daqui 5 anos que você quer alcançar. Então, eu vou simplificar a pergunta. Aonde você quer estar, talvez, daqui 5 anos? Ou como você quer que as pessoas se lembrem de você depois? Tá. Vamos lá. Cara, eu quero ter gerado um impacto de ter alcançado pelo menos 10 milhões de pessoas com a minha marca. Eu quero ter influenciado, impactado e ter gerado algum tipo de transformação na vida desses 10 milhões de pessoas nos próximos 5 anos. Aí só uma pergunta, por que 10 milhões? Cara, por que 10 milhões? Boa pergunta. Não sei. É um número que vem assim que eu acho que é super possível, entendeu? Pelo que a gente alcançou até aqui em 7 meses de marca. Eu creio que nos próximos 5 anos é super possível. E nos próximos 10 anos eu quero chegar numa marca de 100 milhões de pessoas alcançadas, entendeu? Com a ROI. Então, e ao mesmo tempo fazer uma provocação, um paralelo, de quantas pessoas vão ser alcançadas por isso que vocês estão fazendo. Porque vocês um dia decidiram criar algo e se posicionar, entendeu? Um dia vocês decidiram criar algo e dar voz para isso e ao mesmo tempo ouvir outros, podendo aconselhar jovens e pessoas. Quantas pessoas vocês querem alcançar com esse podcast? Já pensaram? Não, você. Eu não pensei assim, mas eu pretendo alcançar bastante pessoas assim. Por enquanto a gente está fazendo ali porque a gente realmente sente prazer nisso. Sim, então, sim. Era realmente de tipo, já era uma coisa que a gente ia fazer e conseguir ajudar outras pessoas. Legal. Porque hoje em dia, o que eu não gosto é que tem muita gente falando muita coisa e muitas das vezes
coisa que da cabeça, entendeu? Então vamos supor, um cara ali que nunca empreendeu, ali um jovem ali falando, não, você que é jovem, se endivide aí, e compra um carro e começa a vender curso. Não, eu quero pegar esse cara. Principalmente, eu tenho um fascínio, assim, principalmente por pessoas que não têm ali a mesma disposição de recursos que eu tive, que o Vini teve, que você teve, e tipo, conseguiu fazer do 0 a 1 milhão, assim. Eu admiro muito esse tipo de pessoa. E eu quero falar justamente com esse tipo de pessoa ali, para aquela pessoa não pegar um cara ali da internet que fala tudo errado, que ela não vai chegar em lugar nenhum. Não, ela vê esses exemplos que a gente está trazendo, que a gente está com muito cuidado de quem vai trazer aqui, para se inspirar e falar assim, caramba, cara, o Brasil, você vê aí um tanto de merda acontecendo toda hora, seja em questão de criminalidade, questão de roubo, questão de ali mais notoriamente ali o Banco Master, e o cara vê que além disso tudo, existem boas pessoas, pessoas sérias, pessoas que têm ali uma vocação do caminho, que ele pode se inspirar nisso, entendeu? Que tem um caminho prático para ele se inspirar. Então é isso que eu vejo ali com a questão do podcast. Muito bom, cara. Assim, só para vocês entenderem, tem uma frase que eu falo que é: vulnerabilidade não é fraqueza para as pessoas certas, tá? Então, você que está assistindo, talvez você vai ver esse vídeo daqui a um ano, não sei, daqui a alguns meses, ou quando sair esse podcast, esse vídeo. Vulnerabilidade não é fraqueza para as pessoas certas. Aqui vocês têm duas pessoas, e a mim também, se vocês quiserem, pessoas que você pode confiar e pedir ajuda, entende? Essa ideia de que nós somos perfeitos, que a gente já construiu tudo e que não precisa de ajuda, cara, é uma ideia é uma utopia, não existe isso. Você pode pegar a pessoa de maior referência para você, ela precisa de pessoas e ajuda. Então, talvez uma pergunta ou um pedido de ajuda que vocês fizerem para eles podem mudar a realidade da sua vida, entendeu? Então entenda-se isso. Vulnerabilidade para a pessoa certa não é fraqueza, é poder. E a gente cresce tendo a sensação de que vulnerabilidade é ruim. Se for para a pessoa errada, sim. Mas existem pessoas no nosso caminho que vão nos ajudar, entende? E todos nós aqui, eu preciso de ajuda. Por exemplo, a gente está conversando agora, a gente está entrando no varejo no Brasil. A gente está passando por alguns contratos em sigilo, não posso falar as redes que nós estamos entrando, porque ainda não foi fechado o contrato e tem todo o trâmite, mas a gente está entrando no varejo e isso foi algo que eu sempre sonhei, entendeu? De ter uma marca, de eu chegar tipo, lá no supermercado e olhar e falar, caramba, velho. Tipo, muito louco. É um filho, né? Tipo, Sim. Eu criei e tal. Não, essa é a sensação, cara. É isso. Exato, isso está acontecendo agora, sabe? Daqui a alguns meses eu vou poder chegar num lugar e falar, cara, essa marca foi algo que, né, eu comecei lá atrás e que está começando a ser pulverizado no Brasil, entendeu? E como que eu faço isso? Eu peço ajuda. Por exemplo, eu te pedi um contato, né? Eu pedi pro Vindi, eu falei com o Vindi vários detalhes, já me propus ajudar também. Tipo, pô, velho, agora, por exemplo, a gente tem contato com muitas fábricas, muitos fornecedores, por exemplo, laboratórios. Então, pô, cara, as pessoas precisam entender que quanto mais você serve, mais você ganha. Sim. A gente cresce com a tendência de achar que quanto mais eu sirvo o outro, eu tô tirando parte do que era meu, e não. Sim. Porque é como um transbordo, sabe? Quanto mais eu encher esse copo e transbordar, mais Deus me entrega. Então não tem que ter ciúmes de entregar nada pra ninguém, entende? Exato. Não, perfeito. Essa última colocação sua aqui, tipo, quanto mais a gente dá, mais a gente ganha de fato. Não quero soar egoísta aqui, não. Mas eu sinto que eu sou o cara que tá mais ganhando com isso aqui, porra. Pô, eu também, gente tá gravando um negócio, entrevistando pessoas e, enfim, não vou dar visibilidade porque a gente é muito pequeno ainda. Mas quem tá mais se beneficiando somos nós. Pô, olha quantas pessoas que a gente vai conseguir conversar e extrair, entendeu? Tipo assim, se tem uma pessoa que eu penso, que eu gostaria muito que assistisse isso aqui, são, lógico, vários outros jovens empreendedores, todo mundo, mas tem uma pessoa que eu quero mesmo que assista, que é meu filho, mano. Uau, que legal. Gostaria muito que meu filho daqui a uns 25 anos assistisse, porque hoje eu pagaria milhões, mano, pra assistir um desse aqui do meu pai, entendeu? Total. Ele tá vivo, lógico, ainda amo ele, valeu pai, mas... E olha que interessante, cara. A gente tem a tendência de achar que o dinheiro, tipo, quando a gente tiver uma quantia de dinheiro, resolve tudo, né? Tipo assim, muda tudo a nossa vida, né? Uhum. E eu posso afirmar pra vocês que
que não é. Por quê? Se eu reunisse hoje a maior quantia financeira que eu tivesse a capacidade, sei lá, 10 milhões de reais, colocasse nessa mesa e falasse assim, eu vou trazer meu pai aqui no podcast, eu não consigo. E ao mesmo tempo eu vejo famílias, cara, jovens, casados, que têm muito dinheiro, que conseguiu construir muito dinheiro muito cedo, e a família e o lar é um caos. A família e o lar é algo, assim, que não existe a plenitude. E Deus sempre me fala isso, sabe? Você carrega algo que custa, que é maior que o dinheiro, que com o dinheiro não se paga. Então, talvez você esteja olhando aqui e às vezes não quer criar conteúdo porque você fala assim, mas eu não tenho essa quantidade de dinheiro. Cara, você não é o tanto de dinheiro que você tem na sua conta. Entenda isso, você é uma pessoa que tem um chamado e o seu chamado vai sendo liberado à medida que você entrega para as pessoas. E os resultados financeiros que você tem está na capacidade cada vez mais de você alcançar mais pessoas. Caramba, que pontaço, assim, igual. Essa é uma parte ali que às vezes eu fico postergando, assim, igual a questão do Ironman. Agora tô com o planejamento de fazer um Ironman full em um Legal. ano e pouco, Boa. que é curto o tempo. E daí eu já pensei, não, uma bike, não sei o que, aí eu tô querendo comprar uma bike super milionária e tal, não sei o que. E aí, tanto que vai sair no vídeo, que é o quê? Eu vou tentar mostrar que quem completa a prova é a mente. Então, os equipamentos vai ser eu vou ir na contramão do que o pessoal tá fazendo, que é, vamos supor, o cara vai lá, vou fazer um Ironman, compra uma bike fodida, de carbono, de não sei o que. Eu vou pegar uma bike barato, tênis barato, e vou mostrar ali que ao longo do tempo é a questão da mentalidade completa. Então vai sair ali no Instagram. E assim, pelo menos uma dificuldade minha é que ali às vezes, vamos supor, você está conversando assim, às vezes você não quer desagradar. Era aquilo que a gente estava conversando antes. E ali um ponto que trouxe hoje, eu acredito que foi uma conexão muito forte, que foi um dos dias mais assim caóticos, assim, eu acordei já desnorteado e a gente teve esse podcast que já abaixou um pouco, que foi essa questão de você não vai conseguir agradar todo mundo. E assim, você é único. Então, vamos supor, às vezes a pessoa pode fazer alguma coisa melhor que você, pode, mas ela nunca vai fazer como você. Eu acho que foi o maior entendimento que a gente tirou daqui. Então, muito cara, bom. Assim, esse ponto foi muito bacana. E ali, antes da gente começar o podcast, a gente teve uma coisa que me chamou a atenção. Você teve 7 empresas antes de estar na Roy. Por que fechar 7, continuar ali só na Roy? Como que foi isso? Que igual o Davi é um cara que tem várias empresas, tem outros empresários que têm uma gestão, consegue fazer essa gestão de várias marcas, mas eu acredito também muito que a questão do foco em uma. Como que foi isso? Por que você resolveu fechar 7 para focar só na Roy? Tá. Exatamente por isso. Eu sempre fui um cara que eu acreditava que eu conseguiria colocar foco em várias coisas ao mesmo tempo. Então eu tinha meus programas de mentoria, que custavam ali 20 a 30, 40 mil reais, que eu sou um conselheiro das pessoas. Conselheiro, eu chamo de 3 pilares, né? Inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência empresarial. Eu falo que é as 3 inteligências principais que todo ser humano precisa. Então eu dava minhas mentorias e meus programas ali. Eu tinha uma empresa de imóveis planejados chamada Ricefato. Tinha uma construtora chamada Kimmer. E ao mesmo tempo surgiu a Roy. Então essas 3 empresas, cara, e outras empresas que não deram certo, né? Eu também já errei, também já quebrei a empresa. Claro, mas seria impossível você chegar aqui sem ter errado. Com certeza. O erro o Benchmark falou pra gente um dia, né? O erro é um presente, cara. Então, isso me fez entender esses erros que eu precisava focar numa coisa até essa marca se tornar relevante. E aí depois disso, sim, abrir para outros braços que forem surgindo. Mas até lá, eu tenho um principal negócio que me faria ter voz e influência e ser alguém relevante nesse mundo, nesse Brasil, entendeu? Então, foi disso. E ao mesmo tempo, em paralelo, eu sempre, como eu falei, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu preciso consultar a Deus. E quando Deus me dá uma direção, é porque Ele já viu o final. As pessoas têm que entender isso, né? Então, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu consulto. E a direção que eu recebi é: foque 100% a sua energia para construir a Roy. E assim eu tô, já tem um pouco mais de um ano construindo a Roy. E vou continuar até, ou a gente quer levar, o nosso objetivo é levar ela para o equity de 1 bilhão.
Tem um dos sócios da marca, só vai sair da marca quando chegar nesse resultado financeiro e ao mesmo tempo impactar o número de pessoas, fazendo elas mudarem o estilo de vida delas e tudo mais. A gente vai criar o ROI Open ou o ROI Pace, a gente está desenvolvendo, né? Que é a nossa corrida, nosso campeonato e tal. Legal, cara. Bem legal. E o ROI Open também de tênis. Então, essas duas vertentes legais que nós vamos criar. A gente está nos próximos meses lançando os nossos outros produtos, que para mim vai ser algo muito disruptivo no mercado, né? Hoje a ROI, o nosso produto já é disruptivo, não tem nada igual, que é a combinação dos elementos. Qual que você acha que é o maior diferencial frente ali a outros concorrentes, como talvez a Liquids, assim? Legal. Pode ser o maior, né? A Liquids hoje é a maior empresa no segmento de eletrólitos do Brasil e o único produto dela é um eletrólito, né? E é uma marca que nós respeitamos muito, admiramos muito. Então, se você é dono da Liquids e está assistindo esse podcast, talvez você vai ser convidado para estar aqui um dia e talvez a gente vai sentar um dia juntos e trocar experiência, né? Eu respeito muito quem já construiu algo que eu quero construir. Então, a Liquids hoje ela tem um produto principal, que é ela pegou o time muito certo e voou nessa onda, né, do eletrólito. E ela tem outros sabores, mas é um produto só. Hoje, o nosso produto principal é a junção de eletrólitos. Como que eu criei isso? Eu olhei para o mercado americano, eu vi que o suplemento mais vendido lá na Amazon, no mercado americano, top 1 e top 2 eram eletrólitos. E top 3 era creatina. Então eu falei, cara, por que não unificar isso? Por que não otimizar a vida de quem não tem tempo e unificar isso? Porque todo o capital que eu investi na ROI era um capital próprio, eu não tinha budget para competir com grandes marcas. Então, todo o recurso que eu coloquei, eu pensava assim, preciso criar um produto diferente. Eu preciso criar um produto disruptivo. Não existe nenhuma marca de suplemento que entregue o produto como nós entregamos hoje para o B2C, que é assim, um formato de caixa, de presente. Não tem, eu queria tirar essa ideia de remédio. Então, todos os detalhes pensados, sabe? Foi pensando em ser um produto disruptivo e uma marca disruptiva. E aí eu pensei, cara, então beleza, eu vou unir eletrólitos, eu vou unir creatina. E o que todo empreendedor, ou pessoa visionária, ou pessoa que está indo para cima, que é o meu perfil, que é o ICP da marca, precisa? Suporte cognitivo, ou suporte à cognição. Só que vou criar algo que ajude a pessoa a ter clareza e, ao mesmo tempo, sirva esse produto de várias formas possíveis. Exemplo, você pode tomar o Blue Power, que é o nosso produto, pré, intra ou pós-treino. Você pode tomar após almoço, de tarde, quem vai treinar à noite porque não tem cafeína. Entende? As inúmeras possibilidades que tem. E, obviamente, né, eu destravei o produto, falei, cara, como que eu vou fazer? Eu preciso criar um produto e tal. Eu tava naquela imperfeição, você sabe? Tipo, como que tem que ser? E um dia o Theo falou, cara, quando eu conheci ele no Jornada em outubro, eu falei, cara, lança. Se você ficar, tipo, preso nisso, você nunca vai lançar. Acho que eu até falei uma vez pro Vini, né? Lança, cara, vai pra cima. Esse não vai ser o seu primeiro produto. A Bold, cara, teve mais de 3 rebrandings da marca para até chegar ao bilhão. Então, por que eu não vou ter? O problema é que quando a gente não começa e não dá o primeiro passo e lança o produto melhor que a gente tem. Não é lançar algo ruim, é lançar a nossa melhor versão. Só que os próximos passos das melhorias só vêm no caminho, depois que você lança, entende? Tem uma frase que eu gosto muito, cara, que eu tava lendo no livro esses dias, que é um cara que fala assim, se você lançou um produto perfeito, você lançou tarde demais. Muito bom. Muito bom. Precisa lançar, precisa lançar antes, pô. Exato, cara. Lança e no caminho, por exemplo, a gente está indo para o segundo desenvolvimento do nosso produto. E melhorou devido aos feedbacks, entendeu? Devido às ideias que nos foram passadas e a gente precisa estar aberto para isso, entendeu? Sim. Se a gente ficar com, igual, por exemplo, cara, você não vai agradar. Vou dar um exemplo prático aqui. Você pega o cara igual o Flávio Augusto. Você já viu ele entrando em alguma polêmica? Flávio Augusto? Muito. Específica? E alguma polêmica específica, assim? Bom, que eu lembre não, por conta do relógio. Tá. O relógio foi uma polêmica. Foi uma polêmica, beleza. Mas tipo assim, algo que vai contra alguém, contra uma pessoa, zero. É um bilionário que tem valores, que tem princípios, que tem esposa, que tem filhos, que defende o casamento. Eu nunca vi ele falar nada de errado, assim, que, tipo, prejudicasse. Ele não se manifesta politicamente. Zero. E tem gente que não gosta dele, cara. Então, se tem um cara que tem um resultado desse nível e tem gente que não gosta, cara, tá tudo bem. Tem gente que não vai gostar de nós. O que é o nosso problema, às vezes? A gente achar que a gente não tem nada a agregar na vida das pessoas porque a gente quer alcançar pessoas, por exemplo, que já têm um nível de resultado. Não.
a gente vai alcançar e agregar em pessoas que não têm o resultado, que desejam ter o resultado que a gente já chegou. Essa é uma visão que as pessoas precisam entender. Igual, às vezes você não está gravando conteúdo, ou até o Cadu, que falou que, né, quero começar, então não sei como que eu faço. Cara, você não vai alcançar pessoas que já têm um resultado relevante, entendeu? E tá tudo bem, cara. Tem milhões de brasileiros que precisam da nossa ajuda. Boa, perfeito. Uma indagação que eu tive agora. Você hoje é o principal rosto da marca, da Sim. Roy, correto? Como que você vê isso daí? Você falou assim que pretende ter uma marca bilionária. Como que você vê isso daí do Founder-led Growth? Se eventualmente você pensa ali em impactar os jovens e depois fazer um exit da empresa. Como que você vê isso assim, talvez sendo um ponto específico de talvez um problema lá na frente, angariando o repertório da marca em cima da sua imagem? Boa pergunta. Boa. Cara, eu acho que na atualidade teve marcas que já construíram sem colocar o rosto, por exemplo, os donos da Growth, mas na minha visão, Bold também, né, o Gabriel ali, mas na minha visão, para aquilo que eu fui chamado para fazer, eu preciso contar a minha história e a história da marca para que ela se desenvolva, entendeu? Então eu acho que é muito de perfil, isso é muito individual. Então eu creio que essa marca não vai ficar em mim, não vai parar em mim, porque a Roy não é o Rafael, a Roy é o que ela vai ser gerada, só que ela teve uma história de fundação. Essa é a diferença de marcas que, por exemplo, eu não sei qual que é a história de marcas, por exemplo, como a Growth. Eu não sei a história da Bold. Eu sei que era uma marca relevante que foi vendida por 1 bilhão. Tá tudo bem. Só que para mim, eu consigo chegar mais rápido contando uma história real daquilo que eu vivi e por que a marca foi criada, entende? Não tem como eu desconectar e excluir isso da história, entende? Só isso. Então, Rafa, mas quando você for vender, cara, eu não pretendo vender nos próximos anos agora. Então isso vai percorrer toda a minha história, minha jornada de vida. Então a marca hoje é 100% daquilo que eu carrego, que eu construo, que eu respiro. Que eu vejo isso. Pessoal, eu vou colocar na descrição também a questão do Insta do Rafa, eu acho que vale muito a pena vocês acompanhar, que é essa questão da rotina, de você ir pra academia ali, sempre tá gravando, não sei o que, aí vai pro médico, aí grava com o Roy, não sei, todo dia eu vejo o Roy ali no Stories, no mínimo umas 2, 3 vezes. Exato. E ó, pra você ver, o Vini também lançou uma marca, né? Lançou agora, Run Up. Cara, se o fundador não mostra a marca e não é apaixonado pela marca, sim, por que outras pessoas vão se apaixonar, entende? Sim. Então, se eu tenho vergonha de chegar, por exemplo, cara, vocês podem ver, todo evento, conselho, eu tô com a minha marca. Sim. Mas o povo tá falando mal de você, cara. Desculpa, mas que se lasque. Não, tem que estar. Inclusive, eu estou com vergonha de estar aqui sem paçocas. É a única coisa que eu consegui trazer é o boné. Mas já tá bom, pô. Mas foi um bom problema, né? Um bom problema. Estamos sem estoque. Mas, de fato, você tem que ser a bandeira da sua marca. Entendeu? Eu gravei um vídeo e postei no Instagram essa semana, inclusive, que eu tava capengando com isso aí. Eu botei a câmera assim na frente de mim pra falar e, é difícil, cara. Você fica pensando o que as pessoas vão pensar, não sei, enfim, complicado. Aí eu decidi só gravar e falei que ia falar mesmo e foi. Porque se a gente ficar esperando pra gravar da maneira perfeita, eu percebi que não ia dar certo, entendeu? Então, tanto que nosso podcast não tem nenhuma edição. Vai cortar ele só no momento que começou, no momento que vai finalizar. E aí erro, às vezes gaguejado, vai tudo pro ar. E tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Eu falo assim, cara, quantos vídeos nós vamos postar? Inúmeros. Então, sim, por exemplo, o Cadu quer postar aqui, convidando as pessoas para participar do Founder Experience. Eu já queria gravar ele agora. Ele falou, bora, mano, vamos gravar agora. Sim. Por quê? Porque, cara, que momento perfeito se a gente só tem o hoje para fazer algo. Não existe outro tempo a não ser o hoje. Se você fechar uma viagem para a Europa para dezembro, você só vai viver essa viagem o dia que for hoje. Então, qual que é a tendência agora pegando a parte de inteligência emocional? Nós carregamos travas que nos impedem de fazer aquilo que a gente tem que fazer no hoje. Então, o que é essa trava emocional? Por exemplo, dificuldade de gravar. Tem algo dentro de você que está te impedindo isso. Isso a gente chama de comportamento indesejado. Você quer fazer algo e não consegue.
Ou você não quer fazer uma coisa e acaba fazendo. Tudo isso é um comportamento indesejado de uma defesa que o seu cérebro criou de algo que você viveu te gerou um trauma. Exemplo, se você foi apresentar trabalho na escola e por algum motivo as pessoas riram de você, isso está instalado dentro de você e talvez você nem sabe disso. Está na parte inconsciente do seu cérebro. Como que resolve isso? Você precisa visitar essa cena e trazer uma ressignificação disso, que é trazer um novo significado. Então pensa comigo, passado, presente e futuro. O passado é uma biblioteca de livros de tudo que você viveu. O presente é um campo onde você é o único lugar que tem como plantar algo, fazer algo, é no hoje. E o hoje e o agora, não tem como fazer outro. E o amanhã é um laboratório de teste, que você faz hoje para testar amanhã. Então, a biblioteca que você viveu tem livros ali de histórias que foram aconteceram e estão ali registrados dentro de você. Então, essas experiências ruins, de marcantes, que às vezes a pessoa nem sabe, está no inconsciente, que é 95% do nosso cérebro, precisam ser visitadas e essas páginas serem ressignificadas. Vou dar um exemplo. Como que faz um processo de ressignificação? Se você quer saber como funciona isso, pode chamar a gente que eu posso ajudar vocês. Mas se, por exemplo, uma pessoa teve um trauma em relação a... foi apresentar um trabalho e um dia as colegas riram. A gente vai voltar nessa cena, de olhos fechados, você vai reviver essa cena e nós vamos trocar o significado para que você não tenha mais essa trava, entendeu? E como a pessoa vai saber qual a cena que ela... Então, na maioria das vezes que eu já fiz isso com alguém, a partir do momento que você fecha os olhos, a gente acessa o seu inconsciente e ele traz na memória. Então isso é tudo, tá, gente? Tudo. Por exemplo, como que desenvolve o medo de barata numa criança? Passa uma barata, a mãe, que é a autoridade e a proteção, e o pai, na maioria das vezes a mãe, né? Mas tá tendo pai também desse jeito. Mas a mãe vai, taca o chinelo, taca alguma coisa, briga, começa a gritar, começa a grilar. A criança fala, nossa, barata é ruim. Se a minha autoridade e proteção tá vendo isso como algo horrível, eu vou ver como. Só que isso é instantâneo, é rápido. Por isso que as crianças e a criação, né, de filhos, ela tem que ser muito bem desenvolvida para que você não crie isso nos filhos. Porque se vocês pararem para pensar, o medo nunca vem de Deus. Deus nunca mandou e nem pediu para ninguém ter medo. Nunca. Existem 366 vezes na Bíblia que fala, não tenha medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu não dei para vocês um espírito de medo e nem de covardia, mas de poder. Ou seja, o medo é um espírito. Tudo aquilo que procede do medo não vem de Deus. Se você parar para pensar isso, cara... Medo, na sua visão, é algo negativo? Sempre? O medo, por exemplo, de fazer aquilo que você deveria fazer. Você tem medo isso, sim, de alguma coisa? Hoje? Sim. Cara, provavelmente eu tenho, não tô lembrando aqui agora, mas provavelmente eu tenho, mas a partir do momento, não é não ter, mas a partir do momento que você tiver um medo, isso significa que tem algo atrás desse medo que você precisa descobrir. Por trás de todo medo e toda decisão difícil de se tomar, existe uma recompensa. É como se fosse um baú de tesouro, entendeu? Sim. Vou dar um exemplo. A Hanup é a sua primeira empresa? Sim. Tinha um medo ali dentro de abrir empresa, de saber como que ia ser, um receio, uma preocupação ou uma dúvida? Com certeza. Depois que você enfrentou esse medo, todas aquilo que era receio foi caindo por terra. Sim. Então, pode falar. Não, concordo com você. Mas eu gosto de pensar que eu tenho medo também. No sentido de que uma das coisas que mais me motiva é que eu tenho, ainda mais do que uma vontade de fazer isso aqui dar certo, eu tenho um medo de pensar em como seria se no futuro eu olhasse para o passado e não tivesse tentado. Ou seja, Boa. Meu maior medo é eu chegar lá na frente e falar, nossa, minha juventude eu desperdicei, então eu tinha potencial para fazer nota 10 e eu fiz nota 5. Legal. Esse é meu medo. Então você está usando o medo a seu favor para criar uma coragem. Isso. Ou seja, no final das contas não é o medo que tá te motivando, é a coragem, entende? É a coragem de fazer assim, eu vou construir algo relevante, entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui, com todo respeito, para você entender. O Vini tá noivo, né, Vini? Eu acho. Não. Namorando. Mas... Vai chegar um momento que talvez, se ele entender que é a esposa da vida dele, ele vai... então já sabe. Então, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? Vai chegar um momento que ele vai tomar uma decisão de se casar.
Você acha, hoje, vem alguns medos na sua cabeça sobre isso? De casar? É. Não, só é porque financeiramente eu preciso fazer isso aqui dar certo antes. Tá. Entendeu? Mas E se você tivesse a direção de Deus, é um papo meio de doido, tá, gente? Sim. Pra vocês entenderem isso. Mas se você tivesse a direção de Deus, que você poderia casar em agosto, ele te ajudaria nesse processo financeiro. Agosto agora? Em agosto agora. Ah, não, agosto agora eu não ia casar não, pô. Porque além de todas as outras coisas, não. Agosto agora não dá. Eu tenho combinado com a Alice, minha namorada e futura esposa, de que a gente precisa de pelo menos um ano noivo para conseguir estruturar tudo. Eu sempre sonhei com o meu casamento e não acho que sou capaz de fazer o casamento dos meus sonhos em 2 meses. Ok. Você não, né? É. Tá. Mas e se Deus é capaz de fazer? E ele pode fazer? Não. Ele tá quebrando o coco agora. Não é isso. É que eu entendo o que ele tá falando. A minha visão sobre tudo na vida é de que Deus, de fato, capacita e permite e abençoa que as coisas aconteçam, mas que quem tem que fazer Posso contar a minha nós. experiência com isso? Por favor. Eu comecei a namorar com 17 anos com a minha esposa, né? Na época namorada. E eu era o cara que mais tinha medo de casar que vocês possam imaginar na vida de vocês. Eu tinha medo de tudo. Pra vocês terem noção, quando eu casei, cara, eu nunca tinha pagado uma conta de energia na minha vida. Eu morava com os meus pais, meu pai pagava minha faculdade, eu tava fazendo faculdade, cara. E eu falava assim, eu vou casar 7 anos depois que eu formar. E eu casei antes de formar, só pra vocês terem noção. Por que isso? É muito individual isso, mas eu queria deixar uma reflexão para vocês. Lembra do que eu falei que você não deve, ou que você, na verdade, deve consultar a Deus em relação a tudo na sua vida e não se basear no seu próprio entendimento? O meu próprio entendimento era casar 7 anos depois de formado. E quando a gente confia profundamente na força do nosso braço, eu entendo o que o Vini fala, é como se a gente falasse assim, cara, eu vou fazer esse casamento, mas quando a gente entende que quem é o maior interessado em uma construção de uma família, em uma aliança sendo feita, é o próprio Deus. Então, a minha experiência foi, aos 21, eu não, cara, de verdade, mano, eu não tinha expectativa nenhuma de casar com essa idade. Você sabe quanto que eu ganhava, cara? Eu era estagiário de uma empresa de arquitetura, porque eu estava cursando engenharia, e o meu salário era simplesmente R$1.000 por mês. E quando Deus nos deu essa direção, cara, como que você acha que eu senti? Falei, cara... Medo. Falou, ferrou. Tipo, o que eu vou fazer? Como que eu vou tirar a menina do lar dela, que os pais sempre deram tudo, e eu nunca dei nada nem pra mim, velho, tinha nada. Sim. O que eu vou fazer? E a minha experiência foi, Vini, tudo aconteceu como eu não esperava e Deus, ele me abençoou com tudo. Eu não sei te explicar como, mas eu sei te explicar que nós ouvimos uma direção específica e clara vindo dele. Então o que eu tenho para você e para você que está assistindo? Se Deus te direcionar para você e para sua esposa, que você já tem certeza que ela é a mulher da sua vida e ela tem certeza que você é o homem da vida dela, se ele especificamente falar para vocês, podem marcar a data do casamento para tal data, você pode ter certeza que ele vai ser um patrocinador disso. Como? Nós não sabemos. Sim, deixar nas mãos dele. Mas você concorda que tem receios e dúvidas nesse percurso? Sim. E ali vem o medo e tá tudo bem. Só que se eu soubesse como que era o casamento, como que seria a minha vida e a aceleração que ia ter na minha vida de um casal que decidiu esperar o sexo do casamento, que foi o meu caso, eu teria casado antes. Porque olha que interessante, eu só construí a minha empresa depois que eu casei. Então, quanto mais eu adiasse, eu mais eu ia adiar muito essa decisão. Então, assim, a minha experiência pessoal, Vini, e a experiência pessoal que eu aconselho para todos os jovens que já decidiram que vão casar, orem especificamente sobre a data do casamento e sobre o momento que Deus já sabe que é bom. Eu gosto muito de um versículo, que é Salmo 139, versículo 16, que fala assim, ó, todos os nossos dias estão desenhados e escritos em seu livro. Logo, se Deus, como eu sou engenheiro, ele tem um projeto na mesa que ele já desenhou para mim antes da fundação do mundo,
Ele tem um plano e um projeto para você, ele tem um plano e um projeto para você e para sua esposa, e para mim, para minha esposa, para minha casa. Por que não acessar esse plano e entender qual é esse plano desenhado? Se eu entro o mais rápido possível nesse plano, por exemplo, vou dar um exemplo que pode acontecer. Se você decide orar com a sua futura esposa sobre essa data e sobre isso, você começa a deixar o seu próprio entendimento de lado e falar assim, Deus, Sim. eu quero a sua vontade porque eu entendo que o Senhor é perfeito, o Senhor não erra. Você não erra, Deus. Você pede um direcionamento. Exato. E aí você deixa a força do seu braço e fala assim, Deus, olha a sinceridade, Deus, hoje eu não tenho condição de casar, financeiramente falando, e o Senhor sabe disso, minha esposa sabe, minha namorada sabe, mas eu estou aberto a ouvir quando que é a sua vontade sobre isso. Me mostra, me revela, pra mim e pra ela, não só pra mim, porque se você falar pra mim, tem que mostrar pra ela também. E a partir desse momento, cara, por exemplo, a sua marca pode ir de, sei lá, 100 mil a 10 milhões, um exemplo que eu tô te dando. Então isso pode abrir muito leque. Quando? Quando você decide não confiar no nosso próprio entendimento e confiar de todo o coração em Deus. E aí, Provérbios, isso é um princípio milenar, tá, gente? Não é algo que eu criei, é algo que eu sigo através de um princípio milenar em Provérbios, que existem há mais de 3.000 anos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Busque a vontade de Deus em tudo que fizer e Ele vai mostrar o caminho que tem que seguir. Então, eu falo que existem duas formas de nós sermos filhos hoje na atualidade, filhos de Deus. Um filho maduro, que consulta o pai, e um filho órfão, que vive como se não tivesse um pai. E a gente tem essa tendência de viver como esse filho órfão. Porque a única coisa que Deus deseja de nós é relacionamento, só isso. Tem alguma coisa que é impossível para Deus te entregar para alguém? Não. Então, Deus ele pode, por exemplo, quem entregou riqueza para Salomão? Foi Salomão que fez força ou foi Deus que entregou para ele? Deus. E por que Deus não pode entregar para nós? Salomão ele não pediu dinheiro para Deus e Deus entregou para ele uma das principais riquezas do mundo. Naquela época, o homem mais rico, né? Hoje, talvez o Elon Musk está passando como trilionário, mas... Uma coisa eu vi até num corte de algum podcast, não me relembro, que eu acredito que Salomão ainda vai continuando sendo o homem mais rico, porque as riquezas naquela época eram tangenciadas em outras coisas além do dinheiro. Cara, ele tinha 12 mil cavalos e um cavaleiro para cada cavalo. Para que isso? Não precisa. Quem que entregou isso para ele? O próprio Deus. Ou seja, Deus, segundo a Bíblia, que é o que nós acreditamos, é o dono do ouro e da prata, é o que dá valor ao dinheiro, está acima do dinheiro. Ou seja, e na parábola dos talentos, Jesus fala que Deus entrega talentos que são ouro, recursos para as pessoas de acordo com a sua capacidade. Ou seja, peraí, eu estou 10 anos refletindo sobre isso, tá, Vitor? Cara, então, se eu entrar naquilo que ele me chama, ele vai liberar recursos? Foi isso que eu vivi e eu tenho vivido há 10 anos. Numa total dependência de Deus. Já errei? Claro, erro, sempre. Mas a minha busca é sempre de consultar ele antes. Exemplo, em Provérbios capítulo 1, ele mostra o caminho para alguém adquirir sabedoria. Ele fala assim, ó, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é princípio? É o que inicia. No princípio, Deus fez o céu e a terra. É o início. É o que inicia. Então, o início da sabedoria é você ter temor ao Senhor. E aí, quando você vai estudar o original disso, que é em Provérbios, a palavra hebraica para temor, a gente tem uma ideia equivocada, que é achar que é tipo respeitar Deus. Sim. E a palavra ali, em hebraico, significa exatamente consultar antes. Vou recapitular para vocês entenderem. Para a pessoa começar a ser alguém sábio e adquirir sabedoria, tudo que ela precisa fazer, o início para isso, é você consultar a Deus antes. E consultar a Deus antes, cara, não custa nada. Só que quando isso envolve aquilo que depende de nós, a gente trava. Exemplo, mudar de cidade, criar uma empresa, abrir mão de uma empresa, abrir mão de outras empresas, se casar, conhecer a mulher da sua vida, decidir não se relacionar com algumas mulheres até sua esposa chegar. Eu estou sentindo paz para você, tá? Sim. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas isso é muito forte porque tudo que envolve as nossas decisões, nós temos a tendência de ser independentes de Deus. E tudo que Deus deseja é que nós sejamos dependentes dele. Sim.
Não como que ele é uma marionete guiando a gente, não, mas ele quer se relacionar com o homem. Entende? É só isso, cara. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? E o que é a palavra fé no original? No grego ali, é a palavra pistis, que significa confiança. Ou seja, sem confiança é impossível agradar a Deus. Então Deus, à medida que ele percebe que o seu coração, a confiança está nele, ele vai liberando os próximos passos. Então, por exemplo, aonde a Hanap, que você quer chegar com a Hanap? Cara, eu imagino que, tipo, pulverizando o Brasil inteiro e, se possível, no mundo. Não, a minha visão com ela é se tornar a marca de mel, referência para um público mais jovem, moderno, que faz academia, que, Legal, entendeu? legal. É posicionar o mel dessa forma. Não, Muito, e muito engraçado foi como que você chegou na questão do mel. A entrevista Esse eu não é nunca pra ouvi, mim. hein? Hã? Isso eu nunca ouvi, É. do mel. Como eu cheguei na questão do Do mel? mel, é. Conta pra nós, pode? Pode, claro, com certeza. Minha mãe é corredora e mesmo antes dela começar a correr, o café da manhã dela todos os dias é pão com mel. E aí eu gostava de mel antes também, mas enfim, aí eu comecei a perceber que o mel está muito presente na rotina de vários tipos de atleta, principalmente corredores. Então são muitas as pessoas mesmo que eu vi ali fazendo talvez propaganda de um pão proteico, não sei o quê, e aí como que a pessoa combina, como que a pessoa completa aquilo? Coloca um negócio de mel, vai fazer propaganda de açaí, coloca um negócio de mel. E o mel, aparentemente não tinha uma marca que se comunicava ou que valorizasse os benefícios do mel da forma que ele merece, entende? São muitos os benefícios dele. O Cadu, você mandou um vídeo. Eu mandei um vídeo dele que eu tô vendo muito essa questão da alimentação bíblica, assim. Mas, Legal. A terra que mana leite. E mel. Pois é, e tem... E daí eu mandei pra ele isso daí. Caraca. Esse ontem, né? Tem, cara, o mel é um dos alimentos mais antigos do mundo, Que legal, é um dos mano. melhores alimentos do mundo, e não existe uma marca que Focada foca nisso, entende? Existem marcas de mel, obviamente, mas que... Mel cru, né? Tá muito em alta e tal. Nunca Exato, experimentei. mas que vende mel. Mas, tipo assim, talvez vocês não saibam, mas tem diferentes tipos de mel. Então, tem muitas floradas. Tem florada de café, que ninguém conhece. Tem florada de cipa-uva. E cada uma tem um benefício um pouco diferente. E, enfim, aí tem... A pergunta de $1 milhão. Por favor. Você já contou isso no Instagram da marca? Não, se quiser a gente faz um corte aí. Boa, boa. Olha que legal, cara. Isso pra mim mudou. A hora que você falou da sua mãe, eu arrepiei todo, cara. De verdade, assim, porque eu sei que essa história vai conectar muito com as pessoas. Como que surgiu o Hanap? Cara, eu via minha mãe todos os dias, quando ela ia correr, né, se alimentando com mel. Eu falei, cara, olha que produto interessante isso. Por que não criar variações com mel, que é o produto... Sim. Aí você vem, produto um dos mais antigos do mundo, um produto que está ligado à prosperidade, não sei se você É sabe. um dos melhores alimentos do mundo. E sempre que lógico que é meu primeiro investimento, minha primeira empresa, mas sempre que eu for pensar em investir em alguma coisa, eu gosto de olhar para coisas Pô, legal. que são perpétuas, tá certo? Então, proteína, por exemplo, não vou falar que é uma onda, proteína super importante, Mas tá escasso. mas está escasso e está muito em alta agora. Agora todo mundo fala sobre proteína. Mas, pô, sabia que para você construir músculo, você precisa muito de um carboidrato de uma fonte limpa? Vou falar da coisa mais técnica agora. Quando você vai à academia e faz musculação, seu músculo perde glicogênio muscular. Uhum. Se você for para casa e só tomar whey, que é o que muita gente faz, você não vai reconstruir músculo. Total. Você precisa recompor aquele glicogênio que você perdeu. E qual que é o carboidrato mais antigo, mais perpétuo, mais legal. completo da história? É o mel, e pouca gente fala sobre isso. E uma pergunta pra você Muito também. bom. Como que você faz o seu estudo diário da questão da Bíblia? Você lê outros livros? Vamos só além- direcionando para terminar aqui também, porque eu tenho uma reunião agora 4h40. Não, Boa. tranquilo, era a última pergunta, eu acho. Não, passei. Vambora. Essa questão, como que você estabeleceu a sua rotina de leitura da Bíblia e se você lê alguma coisa além da Bíblia diariamente? Leio. Eu já li praticamente todos os livros de um autor específico que eu gosto muito, chama Chris Walton, que é da igreja Bethel Church, lá dos Estados Unidos. E eu tenho muita visão que ele carrega, que ele é um líder hoje que aconselha líderes no mundo,
líderes mesmo, assim, ele é convidado nos palácios dos lugares do mundo para dar direções proféticas específicas e espirituais. Eu tenho muito essa visão e, ao mesmo tempo, para você que ler a Bíblia inteira, cara, se você ler 3 capítulos por dia, que na geração de hoje é difícil, mas se você ler, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Ah, não quero ler em um ano. Então lê 1 capítulo e meio, que em 2 anos você lê a Bíblia inteira. E procure formas mais específicas. Por exemplo, você abriu o mel, por exemplo. Cara, vá na Bíblia, procure textos sobre o mel. Se aprofunda. Qual que é o nome do mel em hebraico? Porque o mel existe antes entendeu? Antes de Jesus, cara. Sim. O mel é muito antigo. Você fala de eu, por exemplo, eu trouxe vários exemplos práticos da vida que eu fui aprendendo sem ter que ler a Bíblia inteira, por mais que eu já tenha lido. Mas eu quero saber, por exemplo, sobre liderança. Onde que a Bíblia fala sobre isso? Pegue no ChatGPT mesmo, na IA. Pesquise ali, peça o original desse texto. Por exemplo, Provérbios 3, 5 e 6. Pede o original disso. Sim. Porque o original ele vai dar a direção. Tem um site que eu gosto muito, que é jw.org. Se escrever lá família, ele vai mostrar todos os textos da Bíblia que falam sobre família. Muito bom. Amor, trabalho. E são textos práticos, entende? Às vezes a gente tem uma visão de que a Bíblia é um livro muito antigo e que não vai servir para muita coisa hoje, mas, nossa, parece uma bússola mesmo, que sempre aponta para a direção certa. Para mim é exatamente um manual de vida e uma bússola, entendeu? E que não faz sentido não conhecer isso, pelo menos você tem uma opinião ou não, entendeu? Então, para você que nunca leu, que acha chato e tal, cara, pega um tema específico que você quer aprender, sobre liderança, por exemplo, e olha lá no Provérbios, por exemplo. Provérbios tem 31 capítulos, se você ler um por dia, um mês você já leu. Sim. Só que ler é uma coisa, aprofundar é outra e meditar é outra. Só para vocês entenderem. O que eu tô falando para vocês de tudo que eu falei aqui da Bíblia, porque eu estudei, aprofundei e meditei antes. Entendeu? Sim. Então comece aos poucos, vai aos poucos, nunca leve isso como um peso, entendeu? Sim. Eu não coloco nada como peso em relação a Deus. Para mim, tudo tem que ser feito de forma leve, inclusive, por exemplo, a data do seu casamento. Vai de forma leve, mas vai entendendo que Deus tem um desejo sobre isso. Por exemplo, você tem carro? Eu uso dos meus pais. Usa dos seus pais. Você tem vontade de ter o seu? Tenho. Até isso, cara. Deus deu um desejo. Por exemplo, meu carro hoje. Cara, eu sempre falei, cara, Deus, eu quero comprar meu carro. Eu falo, por que eu não posso comprar o meu? E até abrindo uma vulnerabilidade minha para vocês entenderem, e uma dor, porque eu acredito muito que isso carrega poder. Desde quando eu me casei, todos os carros que eu tive foi meu pai que me deu. E não tem problema isso. Mas no fundo eu falo, cara, por que meu pai tá fazendo isso? Por que eu não vou e compro meu carro? E eu comecei a ter uma dependência emocional do meu pai em relação a isso. Uhum. E aí teve uma vez que eu tive que me posicionar e falei, pai, eu não quero mais que o senhor me dê carro. E eu entendi que isso era algo que ele estava tentando me preencher pela ausência que ele teve, talvez quando eu era criança. Uhum. E a partir do momento que eu falei, Deus, é da sua vontade de eu ter um carro agora? E eu comecei a sentir comecei a sentir essa sensação que eu ia comprar. Eu falei assim, então a partir de hoje, eu vou comprar uma BMW e uma Mercedes, que é o carro que eu quero nesse momento, antes da minha filha nascer. E quando deu uma semana, na semana dela nascer, veio uma Mercedes na minha porta, o cara trouxe e falou assim, cara, fica com ela e me paga o dia que você quiser. Isso. É esse nível, pra vocês entenderem, real que acontece na minha vida, tá? O que eu conto pra vocês é uma experiência prática. Então, por exemplo, até isso, cara, Deus ele tem Deus ele quer nos abençoar o tempo inteiro, entendeu? Ele quer te entregar aquilo que faz parte do seu propósito. Por exemplo, talvez uma Lamborghini não faz parte do seu propósito agora. Isso não faz sentido agora pra você, entendeu? Então Deus não vai te entregar. A mesma coisa para minha filha. Se minha filha pedir um carro hoje, com 2 anos de idade, é a mesma coisa. Deus nunca vai entregar algo que você não está preparado. Se minha filha me pedir uma faca para brincar hoje com os brinquedos, eu vou entregar? Não, porque eu sei que ela não tem maturidade para manusear isso. A mesma coisa é dinheiro, é recurso. Eu creio muito que tem a nossa parte e o nosso posicionamento. Mas eu creio que também existe algo que chama-se favor de Deus. Beleza? Muito obrigado, Rafa. Top. Tamo junto. Valeu por ter sido nosso parceiro. Valeu, irmão. Última coisa, dá uma mensagem ali para outros jovens empreendedores para concluir o vídeo e talvez para nós mesmos do futuro, quando a gente estiver reassistindo isso aqui. Boa, entenda que o maior retorno é você, tá? Então lembre-se da ROI, lembre-se disso. E ao mesmo tempo entenda-se que a vida é muito rápida. Daqui 100 anos, nenhum de nós que estamos na Terra vamos estar aqui. E contando que a vida é muito rápida, não faz sentido você não viver algo incrível
não construir algo relevante nessa terra. Sabe, não faz sentido você ficar se escondendo, não faz sentido você ficar travado em coisas. Talvez esse podcast é para você entender que você precisa ir para cima, que você precisa construir algo, na medida que você pode, na medida que você consegue. Para de se comparar com outras pessoas, pare de achar que você não carrega algo relevante, que você carrega algo que pode transformar a vida de milhões de pessoas. Então comece a construir algo que vai mudar a vida das pessoas e se você se conectou com isso, tem meu Instagram, vai deixar aí, tem o Instagram da Roy, tem o meu YouTube também. E cara, se você sentiu nesse podcast e mandar alguma mensagem para mim, pro Cadu, pro Vini, fica-se à vontade. Tamo junto, vai pra cima. Chegou a hora de construir algo relevante. Tamo junto, pessoal. Valeu. Cara, Valeu, muito obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado, gente. Deu ROI. Deu ROI aí. Deu, Roy. Daqui uns dias vocês vão ver essa marca em todos os lugares do Brasil e do mundo. Em breve, um ponto de venda mais próximo da sua casa. Boa.